Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem o patrocínio da 1xBet, uma empresa bookmaker que garante vocês grandes ganhos e pagamentos rápidos. Nosso cupom promocional exclusivo para vocês inscritos aqui, ó, Godoy1x, te dá 200% de bônus no seu valor depositado. Link, descrição do vídeo, comentário fixado, acessa lá o nosso link. Na hora que for realizar o seu depósito, preencha com o nosso cupom Godoy1x para você pegar bônus de 200%. A partir dali, faça o seu palpite vencedor. Jogos de hoje, sábado, Barcelona e Atlético de Bilbao, Santos e Amazonas, Palmeiras e Cuiabá, além de Atlético Mineiro e Fluminense. Aproveite tudo aí na 1xBet. Pois então, galera, vamos falar aqui sobre o Gonçalo Plata e sobre o Alcaraz, Carlos Alcaraz. É interessante a gente falar uma coisa, né? O Flamengo está ali buscando essas negociações, né? Agora é muito mais fácil a gente falar sobre esses atletas, até porque a gente já sabe que o Flamengo já enviou a proposta, as propostas já são oficiais, né? Para os seus respectivos clubes, então ali os seus agentes já receberam, já repassaram para os clubes e o Flamengo está nesse processo aí de negociação. As duas propostas foram aceitas pelos agentes, né? Por quem trabalha para esses atletas, então agora cabe aquela negociação com o clube, aí é aquilo, né? Você puxa aqui, tira ali, enfim. Carlos Alcaraz e o Plata, o Gonçalo Plata, é um reforço para o Flamengo mais para esse meio para frente, né? O Gonçalo Plata é esse ponta pelo lado direito, esse atacante pelo lado direito, então o Flamengo estaria meio que oxigenando um pouco aquela parte ali do campo, pelo setor, pelo lado direito, e o Carlos Alcaraz, ele já é meio que ali um meia, né? Meio que um 10, um camisa 8, até sobre o Carlos Alcaraz, desde que o Flamengo enviou a proposta oficial e a gente já tinha recebido essa informação, eu já fiz um vídeo exclusivo sobre ele, como ele joga taticamente. Então assim, eu acho que tá bem detalhado. O amigo que ainda não viu esse vídeo, depois dá uma passada lá, você vai entender mais ou menos qual é a sua função, a comparação que a gente já fez a um outro atleta que pode ser que você, para você entender mais ou menos quem é e tal, para você reconhecer melhor. Então a gente já fez esse vídeo. O do Gonçalo Plata, eu tô preparando esse vídeo, pode ser que nas próximas horas, nos próximos dias já saia, só que eu tô querendo pegar também pelo lado esquerdo. Como eu sei que ele jogou pouquinho, mas jogou pelo lado esquerdo, eu tô querendo encontrar e recapitular um pouco desse jogo dele pelo lado esquerdo, mas pelo lado direito a gente já tem, como segundo atacante a gente já tem, jogos importantes a gente já pegou também, então em breve, também muito em breve, a gente vai fazer um bem completinho aí sobre o Gonçalo Plata, creio que até o Flamengo anunciar, se assim o Flamengo conseguir, a gente já tem esse vídeo preparado. Pedir para você deixar o like, né, nesse vídeo que é importante, e claro, sempre que tá por aqui, sempre deixar o seu like, deixar suas curtidas, que são muito importantes pra gente, e de se inscrever no canal. A gente diariamente está aqui falando sobre o Flamengo, a gente passa pelos pós-jogo, enfim, amanhã já tem live, né? Então chega junto aí, deixando sempre sua curtida, o seu like e, claro, de se inscrever. Eu tava vendo algumas pessoas falando sobre as contratações do Flamengo, e aí vem com aquele estereótipo do titular, do reserva, e eu acho que vai além disso. Isso passa pelo Michael também. Quando você faz uma contratação, cara, de mais ou menos, você vai contratar o Michael por 4 anos, você vai contratar o Carlos Alcaraz, você faz uma oferta de 3 a 5 anos, você faz uma oferta para o Gonçalo Plata, mesma coisa, você não tem que pensar unicamente agora nos próximos 4 meses. É evidente que esses jogadores que vão chegar agora, eles são jogadores importantes para esses próximos 4 meses, afinal de contas o Flamengo ele está nas 3 competições. O Flamengo está vivo na Copa do Brasil, nas quartas de final, o Flamengo está vivo na Libertadores, nas quartas de final, são torneios de Copa, então é aquilo, você está próximo à decisão. Um jogo de quarta-feira, um combinado, né, de 180 minutos desses jogos, ele pode fazer uma diferença enorme para você, e você tem um campeonato brasileiro, que é um campeonato mais longo, que é um campeonato mais difícil, que é um campeonato que tá mais distante, não digo pela pontuação, mas eu digo pelo desgaste, você ali precisa conquistar. O Flamengo, teoricamente, ele consegue chegar à decisão da Copa Libertadores e a decisão da Copa do Brasil sem precisar vencer mais nenhum jogo, no tempo normal. É possível empatar tudo e levar tudo para pênalti e ser campeão. Campeonato Brasileiro não. Campeonato Brasileiro você precisa vencer. Se você empatar tudo, você vai ter que fazer conta ali, para não cair, né? Não tem como. Então o Flamengo tem que vencer os seus jogos. E aí chega esses caras que é evidente que, por exemplo, o Michael, o Michael, ele chega ali para oxigenar também o jogo pelos lados, principalmente ali pelo lado esquerdo, a partir do momento que teve a saída do Everton Cebolinha, né? Nessa temporada, por essa grave lesão, e o próprio Michael falou que ele se vê como um ponta pelo lado esquerdo, então é reconhecido que o Michael vai atuar muito mais pelo lado esquerdo do que pelo lado direito. Nada que o impeça de atuar pelo lado direito, mas a gente vai ver o Michael mais pelo lado esquerdo. A grande diferença que há entre Michael e esses dois jogadores é que, primeiro, o Michael é um jogador que já veio do futebol brasileiro, conhece o clube, então existe uma certa exigência, teoricamente, a obrigação de adaptação
mais rápida e melhor é pro Michel. Talvez o Michel não vai nem sentir essa readaptação. Talvez ele não vai nem sentir. Já é um cara mais despojado, tá sempre, né? Então assim, pode ser que ele já entre e parece, caramba, o Michel parece que nem saiu, né? Isso pode acontecer e a expectativa é do resultado desse um bom resultado que é imediato. Para agora, seria interessante. Agora, o Gonçalo Plata e o Carlos Alcaraz, não. Contudo, tem aquela expectativa de que, por mais que eles não façam a diferença, eles não comprometam. E aí que tá. Chegando um Gonçalo Plata, por exemplo, para atuar pelo lado direito, você já consegue ter mais liberdade de minutos para Luiz Araújo, Gerson, que são jogadores que atuam naquele setor. Então você pode trazer um Gerson para o meio de campo, aí você pode descansar o cara do meio de campo, você pode colocar o Luiz Araújo pelo lado esquerdo se não tiver o Michael, e aí você vai ganhando possibilidades. Aqueles rótulos, galera, titular e reserva, tá em desuso já no futebol. Isso só é bom para empresário negociar contrato de jogador. Pro cara que acompanha futebol, pro próprio torcedor, isso não serve mais, é só para a vaidade do seu jogador favorito. Ah, o meu jogador, ele é titular, o meu jogador, ele é reserva, ele inicia a partida. Porque se você parar para pensar o seguinte, se um cara, ele é reserva e ele joga 20 minutos de todos os jogos do seu clube, mas como reserva, ele vai fazer uma minutagem por cerca de 1.600 minutos. 1.600 minutos equivale a mais ou menos 18 jogos, ou seja, um jogador reserva, se ele entrar todas as partidas ali de cerca de 20 minutos, ou seja, uns 10 minutos ali, mais alguns acréscimos e tal, ele estaria jogando cerca de 18 jogos cheios durante a temporada. E para a ambição que o Flamengo tem, deveria de ter, e tem, de conquistar todos os títulos, e aí você conseguir se inclinar para planejar para conquistar esses títulos, é importante demais, porque você começa a dar rotação. Você dá rotação a esses jogadores que acabam de chegar e você dá rotação aos caras que já estão lá e que a carga de minutos está extremamente alta. Por exemplo, vamos para o Alcaraz, daqui a pouco a gente volta para o Gonçalo Plata. O Alcaraz chega para o Flamengo para ser o quê? Um engante, né? Como se joga na Argentina, para ser esse camisa 10, para também ser esse jogador um 8. Ele atua pelo lado esquerdo, ele atua pelo lado direito. Não há necessidade, uma vez que o Alcaraz esteja com a camisa já do Flamengo, jogando, readquirindo o ritmo, se readaptando, mas não há necessidade de você ficar sacrificando o jogador, onde teoricamente haveria ali não digo uma negligência, uma carência técnica. Por exemplo, você vai enfrentar o Cuiabá, você vai enfrentar o Juventude, jogos difíceis, porque não vem com esse papo que tem jogo fácil. Não tem jogo fácil. O cara que tá achando que tem jogo fácil, o cara também tá pegado, A galera tem que tirar algumas crenças de décadas passadas. Não tem, irmão. A gente vê nitidamente, os jogos são difíceis. O Flamengo tem vários jogos cascudos. Não tem esse negócio de, o time ali não tem muito nome, não tem muita torcida, não tem muito investimento, e aí vai ser fácil. O jogo fácil é raridade no calendário. A verdade ela é essa. E aí você não precisa ficar sacrificando um jogador. O De La Cruz, vai vir com uma sequência absurda de minutos. O Arrascaeta. Você vai e coloca aquele cara para só dar conta do recado. Você tem um jogador para dar conta daquele jogo, e aí no jogo decisivo, você vê aquele cara como um fator diferencial, um Arrascaeta, você vai ter um Arrascaeta inteiro. E aí você começa a dosar. Aí você se aproxima dos títulos. Títulos, no plural. Aí você consegue. Então você tem um Gonçalo que joga pela meia esquerda, joga pela meia direita, joga um pouquinho mais à frente. Então você consegue rodar aquela galera do meio de campo. Com criatividade, obviamente, com organização, é o melhor caminho. O Gonçalo, mesma coisa. É um cara que trabalha como um ponta pelo lado direito, ele trabalha bem aberto, grudado na linha lateral, e ele também joga um pouquinho mais pelo meio espaço, né? Que não é nem por dentro, então um pouco só grudado. Naquele setor ali, eu vou trazer um vídeo exclusivo sobre ele, como eu já falei, e aí eu vou mostrar mais detalhadamente para vocês. Então, é aquilo. A gente tem um lateral que trabalha mais por fora. Existe a carência da lateral, né? Mas por fora, você puxa o Gonçalo um pouquinho mais por dentro. Hoje não, hoje a gente quer o Gonçalo mais grudado na ponta e o lateral que vai cair por dentro. O Gonçalo também faz isso. A gente tem ali o Luiz Araújo e o Gonçalo. Bota o Gonçalo pelo lado direito, abre o Luiz Araújo, que se adapta um pouco melhor pelo lado esquerdo, apesar de ambos trabalharem daquele lado. O Luiz Araújo está com uma carga de minutos muito altas, mas eu preciso que ele jogue na próxima semana. Eu tenho ali o Gonçalo. Não dá pra botar o Gonçalo, não dá pra botar o Luiz Araújo, vamos colocar ali o Gerson, bota o Gerson. Mas vai tirar o Gerson do meio de campo, tem o De La Cruz, mas não tem o Arrascaeta, tem o Carlos Alcaraz, e com isso você vai montando esse time. Claro que seria ótimo se esses recém-contratados dessem o retorno imediato, apesar de ser normal não dar o retorno imediato.
mas o Flamengo está contratando esses atletas e faz um contrato de 4 anos, não é para dar retorno daqui a 4 meses. Seria ótimo, maravilhoso, mas isso não é tudo bem, bola para frente. Os caras precisam se adaptar, precisam entender as metodologias do time, dos companheiros, todos. Mas pro agora, o que não vai ser o resultado final, deu certo ou não deu certo pelo agora, o resultado final é no final do contrato. Pro agora, seria importante se eles conseguissem dar uma resposta o mais rápido possível pelas carências que existem e principalmente pela ambição que há. Você está em 3 frentes, são jogos difíceis, a competitividade a gente sabe que é alta e a rotação ela precisa ser uma rotação muito boa porque a carga de minutos, porque já correu lá atrás, também está muito alta, né? E essa defasagem de conseguir dar uma segurada, ela tá baixa. Então, enfim, a margem ela é pequena, então sem dúvida nenhuma são contratações pro agora também, pro imediato, e eles conseguirem render. Bom, vamos acompanhar aí essas negociações do Flamengo, já prometi aí a vocês, a gente vai trazer mais vídeos detalhados sobre esses caras, já trouxe do Carlos Alcaraz e já deixo o convite e a convocação, né? Pra quem ainda não viu, dá uma passada lá que eu acho que vai dar pra entender bastante aí sobre esse meia jogador, esse meia argentino, jogou no Racing, bateu pênalti já contra a gente na decisão nas oitavas de final da Copa Libertadores, na ocasião ele marcou o gol, enfim, é um rosto aí já conhecido de grande parte da torcida do Flamengo. Grande abraço aí a vocês, deixa o like, deixa a curtida, tamo junto, um abração, valeu!